Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país. E nas nossas turmas, há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Lei 11.340/2006, sem dúvida, a nossa lei base nesse tema. Nós precisamos conhecê-la muito bem. É uma lei curta de apenas 46 artigos, então sugiro aos senhores que leiam na íntegra algumas vezes, pois se por acaso, não sabemos, mas se vier uma prova letra de lei, os senhores precisarão conhecer esses 46 artigos muito bem. Não sabemos como vem, disse que a prova do MP costuma ser prática, mas houve também uma segunda mudança, que os senhores já devem estar sabendo, que a prova agora é objetiva pela primeira vez na prova preliminar, sem uma prova preliminar discursiva. Então, recomendo aos senhores que leiam esses 46 artigos para essa prova. A Lei 11.340 entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006 e foi considerada pelo Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher uma das 3 melhores leis do mundo. De fato, a nossa lei ela tem instrumentos muito interessantes. Ela é uma lei que tem um potencial imenso para ser aplicada, é uma lei paradigma. Ela muda bastante a história. Não teremos tempo de falar isso aqui, mas eu sempre recomendo que os senhores estudem sobre o desenvolvimento até chegarmos na Lei 11.340, o histórico internacional dessa lei, o caso da Maria da Penha, que foi decisivo, que foi julgado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, para chegarmos ao que temos hoje, uma lei que até então está vigente desde 2006, nós não tivemos nenhuma alteração que tenha configurado um retrocesso na lei, o que é bastante significativo. Essa lei nunca foi alterada de forma a retroceder no combate à violência doméstica familiar contra a mulher. Destaco que a própria lei cria os juizados de violência doméstica familiar contra a mulher com competência civil e criminal. Primeiramente, uma crítica que faço, não eu, mas alguns doutrinadores também o fazem, bastante pertinente, no sentido desse odioso nome, juizados de violência doméstica familiar contra a mulher. O juizado, na nossa cultura jurídica, nos transmite a ideia de algo de menor valor, algo de menor importância. Sabemos que a Lei 9.099 criou os juizados especiais cíveis, os juizados especiais criminais, e dentro do âmbito criminal, nós estamos tratando de infrações de menor potencial ofensivo. Quando a gente chama a violência doméstica familiar de juizado, dá a entender, não pelo aspecto legal, basta ler a lei e veremos que não é nada disso. Pelo contrário, o artigo 6º da lei menciona que a violência doméstica familiar contra a mulher configura violação de direitos humanos, mas o nome juizado nos remete imediatamente a algo de menor potencial ofensivo e nada mais distante da verdade quando estamos tratando de violência doméstica familiar contra a mulher. Apesar desse odioso nome, ele também tem um problema. Nós não podemos pensar apenas com a cabeça de capital, onde nós temos juizados de violência doméstica, mas no interior, inúmeras vezes, esses juizados eles são inclusive bem juntos, são juizados adjuntos que contemplam tanto o juizado criminal quanto o juizado da violência doméstica familiar contra a mulher, dando ainda mais a impressão de que é uma coisa só. Não é verdade. Os juizados da violência doméstica familiar contra a mulher tratam desse tema que configura violação de direitos humanos. Como veremos mais à frente, a Lei 9.099 não tem nem uma aplicação no juizado da violência doméstica familiar contra a mulher. Nem uma aplicação. Tá? Destaco ainda para os senhores o artigo 14, que vai criar os juizados, melhor dizendo, vai prever os juizados e a competência civil e criminal que a própria lei traz. Muitas pessoas entendem que seria apenas uma questão criminal, que o juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher seria uma questão
criminal, para resolver crimes contra a mulher praticados no bojo da violência doméstica e familiar. Não é verdade. Ao contrário, da leitura atenta da lei nos traz a leitura atenta da lei nos traz a ideia de que a lei se preocupa muito mais, inclusive, em resolver a situação social daquela mulher, a situação, o status daquela mulher, e menos as questões criminais. Até pouquíssimo tempo, a gente dizia que a Lei Maria da Penha não trazia nenhum tipo, porque vulgarmente nós sabemos, as pessoas costumam falar, é crime da Lei Maria da Penha, isso é Lei Maria da Penha, mas a Lei Maria da Penha não tipificava, até pouquíssimo tempo, nenhum crime. Recentemente, isso foi alterado com a inclusão do artigo 24A, que nós vamos ver mais à frente, mas é apenas o único crime que a Lei Maria da Penha trata. Então, a competência cível, ela não só é presente, como ela é abundante nesse dispositivo legal. Jamais se esqueçam disso, ok? Vamos tratar agora, como eu já tinha antecipado, de alguns pontos de destaque para essa reta final. Artigo 19 foi uma novidade quando veio, dizendo que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público. Isso aqui é evidente, é claro que o Ministério Público pode requerer as medidas protetivas de urgência. A novidade ficou aqui, a pedido da ofendida. Houve crítica, especialmente de alguns processualistas penais, da legitimidade da ofendida para esse pedido. Fato é que agora, por uma prova de primeira fase, isso é mais do que estabelecido, a possibilidade da própria vítima fazer esse pedido. E prestem atenção, aqui no artigo 19, quando eu falo isso é sem advogado, é a vítima com a legitimidade para fazê-lo sem advogado. A vítima pode fazer isso sem advogado. Mais para frente, parágrafos, eu quero chamar a atenção para os parágrafos 1º e 3º, porque aqui eu vislumbro, quiçá, se vier uma prova a lei seca, não sabemos, não temos como saber, mas se vier uma possibilidade de uma pegadinha. Por quê? E pegadinha envolvendo o Ministério Público, que deve chamar mais ainda a nossa atenção. Por quê? As medidas protetivas de urgência podem ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público. Isso aqui tem que chamar a nossa atenção. Há críticas a isso? Claro que há. Mas a ideia aqui é a medida protetiva de urgência ser efetivamente de urgência, ser deferida rapidamente, sem qualquer entrave. Então, a lei tenta tirar todos esses entraves, lembre-se disso, para concessão de medidas protetivas de urgência. Não é necessário pela lei, prestem atenção, o que a questão pode vir a perguntar a vocês. Pela lei, não é necessário a manifestação do Ministério Público. Ele deve ser apenas comunicado. Mas eu preciso, pela lei, ouvir o Ministério Público para conceder medidas protetivas de urgência? Não. A lei é expressa nesse sentido. O parágrafo 2º, ele introduz o que eu quero falar. Concedi a medida protetiva de urgência. A vítima foi lá, sem advogado, fez o pedido, foi concedido. O juiz concedeu sem ouvir o Ministério Público. Falou, esse caso é urgente, acho que tem os requisitos, estou concedendo a medida protetiva de urgência, não vou ouvir o Ministério Público, vou apenas comunicar ao Ministério Público que eu deferi a medida protetiva de urgência. Ok? Ok. Passou o tempo, a medida ela tem um prazo de vigência, passou esse tempo, percebeu-se que a medida se tornou insuficiente. Nós estamos aqui no princípio da contemporaneidade, né? É uma medida que ela tem que ser adequada, necessária ao fato, à gravidade daquele momento. Ela se tornou insuficiente, ou ela se tornou excessiva, ou aquela modalidade de medida não me atende mais, eu preciso de outro tipo de medida, outra modalidade de medida, eu preciso modificar, porque a situação fática foi modificada, então eu preciso modificar a medida. Como eu vou fazer isso? Parágrafo 2º vai falar que as medidas protetivas de urgência são aplicadas isoladas ou cumulativamente, até aqui tudo bem, posso aplicar uma, posso aplicar várias, e podem ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia. Percebi a necessidade, vou colocar uma medida mais eficaz. Sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Olha, aquela medida não é suficiente não, vamos colocar uma de maior eficácia. Tá bom? E aí, tudo bem. O que eu quero chamar a atenção dos senhores? A lei diz que, nesse caso, eu preciso ouvir o Ministério Público. Pode ser uma pegadinha? Pode. O juiz poderá, a requerimento do MP ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, sem entender necessário a proteção da ofendida, dos seus familiares e seu patrimônio. Duas coisas.
as medidas protetivas de urgência, elas, para serem concedidas, a lei diz que não é necessário ouvir o Ministério Público, mas para serem revistas, para rever as já concedidas, para conceder novas complementares de maior eficácia, aí eu preciso ouvir o Ministério Público. Fiquem atentos a essa diferença de tratamento legal. A lei dá um tratamento diferente a isso. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção aqui, é para a proteção, medidas protetivas são para a proteção da ofendida, dos seus familiares e do seu patrimônio. Não é apenas da integridade física da ofendida. Prestem atenção. Até porque, e aqui recomendo, os artigos 22 e seguintes da Lei 11.340 de 2006, que tratam das medidas protetivas de urgência, são apenas exemplificativos e não tratam apenas da integridade física, tratam também de patrimônio, de família. Leiam esses artigos, porque apesar de serem artigos exemplificativos, apesar de serem artigos que expressamente falam, dentre outras medidas, são exemplos de medidas, algumas provas cobram a literalidade daqueles artigos. Não vejo utilidade, porque aquele rol é exemplificativo. O juiz, no caso concreto, pode olhar junto com o Ministério Público, nessa diferença que nós já vimos, pode olhar e falar, olha, para esse caso aqui eu vou fazer uma medida assim, criar uma medida. O mais adequado para esse caso é isso. Eu não preciso tirar uma medida daquele rol. Então, para que decorar o rol? Mas algumas provas cobram. Então, leiam, não, nada a dizer, apenas leiam o rol, tá? Uma observação importante, se a gente tiver uma prova mais crítica, uma prova mais antenada com a realidade, a Lei 14.22 de 2020, ela é criada no período de pandemia, a pandemia sanitária causada por Covid-19, e ela diz que as medidas protetivas, enquanto durar o estado de calamidade causado pela situação pandêmica, elas serão prorrogadas automaticamente. O que isso quer dizer? O legislador, quando declara a situação de calamidade, ele não quer que a vítima de violência doméstica, que já está fragilizada, que, como se sabe, durante a pandemia se tornou ainda mais exposta, ele não quer que essa vítima precise se deslocar até uma delegacia, até a Defensoria Pública, até o Judiciário, até o Ministério Público para renovar uma medida. Ela tem uma medida por 6 meses, por exemplo, a situação continua a mesma, nada mudou, ela continua precisando daquela medida e ela precisaria sair de casa, pegar transporte público, ir numa repartição pública que fechou, né? Teve atendimento apenas remoto durante a pandemia, então já era mais complicado. Para renovar aquela medida apenas por atingir o termo. Então o legislador falou, não quero que isso aconteça, quero preservar a saúde, porque já é uma vítima, então há a renovação automática enquanto perdurar esse estado. Lei 14.022 de 2020, tá? Vamos continuar. Nós falamos há pouco do artigo 19, então eu quero chamar a atenção para o artigo 27. O que diz o artigo 27? Que em todos os atos processuais, cíveis e criminais, já vimos e insisto, a competência do juizado da violência doméstica familiar contra a mulher é cível e criminal, nunca se esqueçam, violência doméstica não é um assunto só criminal. Em todos os atos processuais, a mulher em situação de violência doméstica familiar deve estar acompanhada de advogado. Então, em todos os atos eu preciso de advogado. Em todos os atos, eu preciso de advogado. Salvo, o que a gente falou? O artigo 19, que é o artigo aqui, das medidas protetivas de urgência. Essa é a exceção. Para as medidas protetivas de urgência, eu não preciso de advogado. Olha aqui a prova do Ministério Público de Santa Catarina de 2019, o que falou? Era prova de marcar certo ou errado, tão somente em várias assertivas. A assertiva vinha em todos os atos processuais, cíveis e criminais. A mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, conforme Lei 11.340 de 2006. Vejam que é uma cópia integral do artigo 27. Só que a assertiva estava errada, porque você tinha que lembrar que esse artigo traz a exceção do artigo 19. Então, por isso, por não ter trazido a exceção, a assertiva foi tida como errada. Chama a atenção dos senhores ainda, nesse assunto, para o artigo 28. Por quê? A gente, quando estuda para o Ministério Público, a gente tem
normal, todo mundo pensa, olha, vou ver aqui, vou dar mais importância para os artigos que falam de Ministério Público, ou se eu estou estudando para a Defensoria Pública, vou dar uma maior importância para os artigos da Defensoria Pública. E nesse caso, esse artigo 28, apesar de falar de Defensoria Pública, é importante no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Ministério Público tenta, nas comarcas do Estado do Rio de Janeiro, efetivar, buscando um fluxo junto à Defensoria Pública, esse artigo 28. O que o artigo 28 fala? Que é garantido a toda mulher na linha do artigo 27. Ora, se o artigo 27 diz que em todos os atos cíveis e criminais a mulher deve ser acompanhada de advogado, no artigo 28 fala que é garantido a toda mulher em situação de violência doméstica familiar o acesso à Defensoria Pública. Inclusive em sede policial. Não é só judicial, não. Inclusive em sede policial. Então, tenta-se dar efetividade a esse artigo 28. É um artigo caro também ao Ministério Público. Recentemente, a gente teve a prova da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e, para minha surpresa, não teve nenhuma questão de violência doméstica familiar contra a mulher, a despeito do artigo 28, que diz que a Defensoria tem que sempre atuar. Talvez seja uma aposta para a segunda fase. Fiquem atentos, já dando pitaco aqui no outro concurso. Mas é interessante como funciona, porque a prova do Ministério Público é prática, como funciona a violência doméstica familiar contra a mulher. Pois bem, nós temos o juizado, nós já falamos dele, e há um defensor designado. Esse defensor que está designado no juizado, ele está atuando pelo réu. Na sua imensa maioria dos casos, um réu criminal. Um réu em um processo penal. Ele está atuando pelo réu. Ele pode atuar pela vítima? Claro que não. Haveria um conflito claro de interesses aqui. Então, a gente precisa de um outro defensor para atuar para a vítima. Esse fluxo que tem que ser estabelecido, isso é importante para o Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. Então, não ignorem, não pulem o artigo 28, porque ele fala de defensoria. Deem atenção ao artigo 28. Lembrem-se que ele prevê, inclusive, atendimento em sede policial. Tá? Vamos continuar para mais um ponto de destaque que fala que a ofendida deve ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída na prisão. Ora, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. Esse artigo é relevante quando a gente tem a prisão ou a saída, especialmente, não só a prisão e a saída da prisão do agressor, a vítima de violência doméstica precisa saber, até para ela se resguardar, que o agressor dela saiu da cadeia ou que ele está preso para ela ficar tranquila. Isso é mais importante, especialmente quando a gente tem flagrante, tem custódia, que a gente vai ter que avisar essa vítima que o agressor se foi mantido preso ou foi concedida liberdade provisória com medidas cautelares, informá-la das cautelares. Ou, se a gente estava em sede de inquérito policial, a gente, quando pede a prisão na denúncia, a gente informa a essa vítima acerca disso, tá? O parágrafo único, muito importante, já foi cobrado várias vezes, a ofendida não pode entregar intimação ou notificação ao agressor. Não pode entregar a intimação ou notificação ao agressor. Prestem atenção nisso. Se a prova vier de um viés mais contemporâneo, destaco o FONAVID. FONAVID é o Fórum de Juízes e Juízas da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Fórum Nacional no âmbito do Judiciário. Esses enunciados vinculam? Claro que não. Mas são interessantes para a gente conhecer o posicionamento que os juízes chegaram, as conclusões que os juízes chegaram reunidos nesse Fórum Nacional. Sempre é uma boa diretriz, até mesmo do que pode vir a ser o caminho da jurisprudência. Então, enunciados interessantes de conhecer, vou trazendo alguns conforme os pontos que nós formos atuando, mas recomendo, claro, a leitura integral dos enunciados do FONAVID. A notificação e intimação da vítima acerca da concessão, da soltura ou do agressor e de qualquer ato processual, porque é isso que diz o artigo 21, são atos processuais relativos ao agressor. É qualquer ato processual? É uma juntada de petição, uma conclusão? Não. São atos processuais relativos ao agressor, especialmente prisão, concessão de soltura e medidas cautelares. Esses atos processuais, essa notificação e intimação do artigo 21 pode ser feita por WhatsApp. No momento de pandemia, que a gente
teve que avançar na forma de comunicação dos atos processuais. Antigamente nós éramos muito tímidos com isso. Com a pandemia, os oficiais de justiça utilizaram muito o WhatsApp, muito, através de atos regulamentares dos tribunais, no Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Por isso é importante a gente ficar atento se vier algo mais contemporâneo, atento à realidade. O Fonavide entende que é possível fazer essa notificação por WhatsApp, não precisa de ofício, quando houver seu consentimento expresso manifestado em sede inquisitorial policial. Ou seja, no inquérito, quando ela está lá prestando seu depoimento do que aconteceu, ela dá o seu WhatsApp e autoriza que as comunicações sejam feitas por esse canal. Nada demais. O mais importante é a autorização por WhatsApp. Tá? Vamos ver aqui. Ministério Público do Ceará, como eu já disse, é a única prova que a gente tem nos mesmos moldes do que será, pelo menos conforme a previsão editalícia, a prova do Ministério Público do Rio de Janeiro. É uma prova interessante da gente conhecer. Com base nas disposições da Lei Maria da Penha, é correto afirmar que, prestem atenção, por que eu quis trazer essa questão? Para mostrar para os senhores que a prova do Ministério Público do Ceará veio bastante letra de lei e conhecimento profundo da Lei 11.340, a gente conseguia resolver praticamente tudo. Os juizados da violência doméstica familiar não têm competência para julgar ações de dissolução de união estável. Ora, senhores, com o que a gente falou nessa aula, os senhores já deviam desconfiar dessa alternativa, porque eu bati muito na tecla que os juizados da violência doméstica familiar têm competência cível. Por que não teriam amparação de dissolução de união estável? É expresso no artigo 14A essa competência. A letra B, os juizados de violência doméstica familiar, que é a nossa resposta correta, não tem competência para processar a pretensão relacionada à partilha de bens. É a única coisa que os senhores precisam decorar. A exceção no parágrafo 1º vem que, apesar desses juizados terem competência cível, não tem competência para a partilha de bens. Exceção expressa do parágrafo 1º do artigo 14A. Então, lembrem-se, o artigo 14, que a gente já viu, está falando dos juizados, está falando da competência. O artigo 14A continua falando, inclusive tem a opção de fazer o divórcio já no juizado, a dissolução da união estável, mas partilha de bens, não. O juizado do domicílio ou da residência da ofendida tem competência absoluta para os processos cíveis regidos pela lei em questão. Competência absoluta? Como assim? Se nós estamos falando de uma opção, e lá no artigo 15 vem expresso de novo que a opção da ofendida para os processos cíveis é aqui, ó, as opções que ela tem de competência. O que eu falei parece bobagem, mas está aqui expresso na linha D, que a ofendida, havendo concordância, poderá entregar a intimação ao agressor no intuito de promover maior celeridade ao ato. Parece bonitinha a alternativa, ela vem transvestida de algo, celeridade, algo interessante, mas não se esqueçam que é vedado que a vítima entregue qualquer intimação ao seu agressor. Essa linha E exigia da gente uma decoreba do parágrafo 2º, que fala que a competência da ação de divórcio deve ser declinada para o juízo competente em caso de violência doméstica familiar ocorrida após o ajuizamento da ação. O parágrafo 2º prevê o contrário. Iniciada a situação de violência doméstica depois do ajuizamento da ação, a ação tem preferência onde ela estiver. Então, ela fica preferencialmente onde ela já está, ok? Com isso, a gente viu que, basicamente, com essa introdução, a gente já resolveria uma questão inteira do Ministério Público do Ceará, a prova, a única outra prova, até agora, com uma banca autônoma de violência doméstica familiar contra a mulher. Por isso ela é importante para nós. Estou dizendo que a prova do Rio de Janeiro vai vir assim? Não, não tem como saber como vem a prova do Rio de Janeiro. Mudou o formato, a gente não sabe o que vai acontecer, então precisamos estar preparados para tudo. Vamos falar agora de assistência, mas como o tempo já está esgotando, vou cortar esse bloco, voltamos no próximo bloco falando de assistência.